eu sou Mariana e esse é mais um vídeo do canal Rascunho Literário. Hoje eu vou falar para vocês sobre um livro chamado A Princesa Leal, da Philippa Gregory. Bem, antes de começar a falar do livro em si, eu queria falar um pouquinho da autora. Ela é formada em História e fez um PhD em Literatura do século XVIII e através dessas pesquisas históricas ela começou a escrever os livros. A Princesa Leal, na verdade, ela é um livro de 6 de uma série dos Tudors, né, do rei Henrique VIII na Inglaterra. A Princesa Leal é o primeiro livro da série de maneira cronológica, tá? Porque começa com a história da Catarina de Aragão. Antes de eu começar a falar do livro, eu queria falar da capa, porque eu não gostei muito da capa. Eu achei que, não sei, a capa não fez jus ao livro. Deveria ter sido uma outra capa muito mais suntuosa, mais bonita. E principalmente, agora eu vou falar de uma maneira geral, não só desse livro, mas de todos. As capas dos livros dessa série, normalmente eu não gostei. Porque todas as histórias, as meninas casam com 12 anos, com 15 anos já são rainhas ou princesas, têm filhos com 12, 13 anos. E assim, algumas capas dá pra ver claramente que é uma mulher bem mais velha, sabe? Uma outra coisa também que eu observei foi a questão da revisão. Eu achei, em todos os capítulos, assim, eu achava pelo menos uma ou duas coisas. E esse livro aqui, o da Princesa Leal, ele teve um problema na gráfica mesmo, que algumas páginas saíram muito mais claras. Durante todo o livro, os pingos dos is e os pontos finais, assim, muitas vezes eles não aparecem por causa desse problema mesmo da gráfica. Aqui, ó, por exemplo, essa página aqui tá bem clara em relação a essa. Eu tava tentando achar uma página em particular. Aqui, achei. Olha a diferença entre uma página e outra. Não sei se dá pra ver daí de casa, mas assim, essa página tá bem escura em relação a essa aqui que tá quase branca, sabe? E eu fiquei um pouco chateada, porque assim, é um livro caro. Esse livro aqui custou, acho que foi R$50. O livro da Irmã da Ana Bolena, eu cheguei a ver por R$130, R$129,90. São livros difíceis de você comprar aqui no Brasil. Um deles eu cheguei a entrar em contato com a editora para perguntar onde estava vendendo, porque eu não conseguia achar nem loja física, em algumas livrarias que eu fui, e nem pela internet, sempre estava em falta. Eu fiquei um pouco frustrada, assim, por ter investido um dinheiro grande nesses livros e por ele ter esses probleminhas, assim, de revisão, de impressão e essa capa, assim, que não me agradou tanto. Apesar disso, o livro, ele é bom, ele é um livro denso, né? Apesar da escrita ser fluida, ele é um livro denso, com muita coisa de história, uma carga de história muito grande. E todos os livros dela tem isso aqui, ó, no final. Ela tem uma bibliografia, ela tem referências bibliográficas dos livros que ela usou para poder escrever. Ela faz uma nota da autora e fala algumas coisas que ela acha em relação à história e como foi o desenvolvimento do livro. Eu achei bem legal da parte dela em relação a isso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de história. A primeira vez que eu fiz vestibular na minha vida era para história. Eu sou particularmente muito ligada à história da Inglaterra. Eu vi a série dos Tudors e se você espera achar aqui no livro algo parecido com a série, você vai ficar um pouco decepcionado. Em relação ao livro em si, ele começa com a história da infância da Catarina de Aragão. E isso é uma coisa que me deixou até surpresa. Eu achei que a história começaria com o casamento dela com o irmão mais velho do Henrique, que é o Arthur. Mas não, na verdade conta a infância dela em campo de batalha com os seus pais, São Fernando de Aragão e Isabel de Castela, na guerra contra os mouros, né, buscando uma unificação da Alemanha, tanto política quanto religiosa. Então ela cresceu no campo de batalha, né, a mãe dela, a Isabel, teve filhos no campo de batalha e ela era uma rainha que usava armadura, era uma rainha militante, que fazia planos de guerra, que ia para a guerra batalhar. Ela e o pai e as filhas cresceram no campo de batalha, depois conquistaram as cidades mouras e foram viver em palácios mouros. Então ela vem de uma história de uma mãe forte, de uma mãe à frente do seu tempo, né? Apesar da guerra e
assim, estarem lutando por religião, sabe, para impedir outros de outras religiões. Eles impunham a cristandade para todo mundo. Mas apesar disso, a gente precisa lembrar que a gente está em 1490, 80, e temos uma mulher como general de um exército, como uma rainha militante que tem voz e vez dentro da política. O começo do livro foi um pouco arrastado para mim, mas não porque a escrita tenha sido ruim, mas pela minha decepção, porque eu achei que o livro começaria já com o casamento dela. Mas, não, na verdade o livro ele conta a história dela desde a infância, depois ela chegando à Inglaterra, o casamento dela com Arthur, a morte do Arthur e o casamento dela com Henrique. Esse livro, ele termina na época em que a Ana Bolena já está no auge da sua conquista do rei. E, na verdade, ele termina meio na metade da história, porque não termina com a morte da Catarina. O resto da história a gente vai ver no segundo livro, esse daqui, A Irmã de Ana Bolena. E eu vou fazer uma outra resenha só para esse livro, mas é só para vocês entenderem que a história da Catarina de Aragão começa nesse livro e termina nesse livro. Então se você pretende ler esse livro e não quer spoiler, pare esse vídeo aqui. A primeira coisa que eu penso quando eu lembro da Catarina de Aragão é aquela cena emblemática dela se ajoelhando em frente ao rei Henrique VIII e dizendo para ela, e dizendo para ele e para a corte inteira e para os bispos da igreja e tudo, que ela era uma virgem quando se casou com ele, e por isso o que ele está requerendo, que é a anulação do casamento, é uma coisa totalmente inválida, estapafúrdia, né? E sem noção. Então, assim, toda vez que eu penso na Catarina de Aragão, eu penso nisso. Eu penso nela como uma rainha constante, como uma rainha de fé dentro da religião dela, como uma rainha que foi leal, fiel ao seu marido durante toda a vida, apesar de todas as coisas que ele fez ela passar, ela foi fiel até os últimos dias de vida, mas não é isso que eu encontro no livro. Então, assim, esse foi um livro bem perturbador para mim. Logo nos primeiros capítulos, onde ela chega na Inglaterra, existe uma atração entre o rei Henrique e ela. O rei Henrique, eu digo, o Henrique, pai do Arthur e do Henrique, que é chamado de Harry, né? Antes de virar o rei Henrique VIII. Então, em primeira coisa, existe um desejo, uma atração enorme daquele rei bem mais velho por uma criança de 14, 15 anos que está chegando à Inglaterra para casar com seu filho primogênito e virar a futura rainha da Inglaterra. Isso foi muito desconcertante para mim. Eu sei que o livro é ficção, mas eu não sei o que eu esperava. Eu acho que eu esperava um romance fiel a todos os fatos históricos. Eu não sei, eu acho que eu esperava isso, porque eu fiquei muito perturbada com isso. Depois ela casa com Arthur e eles consumam o casamento. E eles vivem durante os 5 meses, né? Eles viveram juntos até ele falecer. Eles vivem uma grande história de amor, na qual o Arthur é o melhor amigo dela, é um amante perfeito, e eles fazem planos juntos, e o Arthur é um rei muito sábio, um futuro rei muito sábio, um príncipe de Gales, né? No caso, muito sábio. E eles dois são um casal coeso e que tem tudo para dar certo e para fazer um reino maravilhoso. E aí ele morre. E eu fico, caramba, não tem como ela esconder que ela consumou o casamento. Se aqui tá dizendo no livro que ela consumou o casamento, ela vai... O que vai acontecer, né? E, na verdade, o que acontece? Como o pai da Catarina só tinha enviado metade do dote, não tinha enviado outra metade, ela ficou presa na Inglaterra, sem poder voltar para casa, porque o rei ainda não tinha recebido a outra metade do dote dela. O rei Fernando de Aragão dizia que, na verdade, a outra metade do dote estava com ela, que eram as louças dela, as damas dela, as roupas dela, os tecidos dela. E ele ficou muito injuriado com isso, porque ele queria em espécie, ele queria em dinheiro, ele queria em bens, não queria isso através de baixelas de prata e pratos e talheres e coisas desse tipo. Ela ficou longos 6 anos à espera do casamento com o Henrique.
Mas a questão é, quando o Arthur morreu, no livro diz que em seu leito de morte ele pede para Catarina jurar que ela vai ser a próxima rainha da Inglaterra e que ela vai casar com Henrique e fazer com que todos os planos deles sejam realmente postos em prática através dela com o irmão. Embora ele saiba que o irmão é um tolo, que foi criado como segundo filho, não foi criado para ser um rei, né? E tudo mais, ele quer que ela se case com o Harry, né, o irmão mais novo, para que eles deem prosseguimento aos filhos e aos planos para o reinado. E ela, no leito de morte, jura isso para Arthur. Então, durante todo o livro, ela não tem um amor pelo segundo marido dela, pelo Henrique. Ela não tem esse amor por ele. O amor da vida dela é o Arthur. E ela, na verdade, deve obediência ao Henrique. E ela conhece como é o Henrique, porque viu o Henrique desde 10 anos, 9 anos de idade, que foi quando ela chegou à Inglaterra para casar com o irmão mais velho. Então ela viu como ele era desde a infância até se tornar um adulto, então ela conhece muito bem ele, então ela vai manipulando as coisas para que os planos entre ela e o Arthur sejam executados. Isso foi muito perturbador, por ter desconstruído a imagem que eu tinha da Catarina de Aragão como uma pessoa imaculada. O livro faz ela ser uma pessoa ambiciosa por poder, gananciosa. Entre o casamento do Arthur e do Henrique, o oitavo, no caso o filho, o pai faz um pedido de casamento para Catarina quando ele fica viúvo. E ela diz que não quer casar com ele, porque se ela casar com ele, ela vai ser rainha só por algum tempo, porque ele já é velho. Depois o Harry vai ser um rei, vai se casar e que os filhos dela estariam abaixo dos filhos do Harry. Então ela não aceita esse casamento com o rei e quer se casar com o príncipe para ser uma futura rainha. E muitas vezes no livro, as orações que ela faz, as coisas que ela pensa, eu fico pensando assim, nossa, é uma história de uma mulher muito gananciosa de poder, sabe? Ela diz assim, eu nasci para ser rainha da Inglaterra e eu não vou aceitar nada menos do que isso, sabe? A postura que ela tem é essa. E ela fica na miséria, sem dinheiro, o pai abandona ela, a mãe morre, o rei fica com raiva porque ela recusou o pedido de casamento dele e ela é deixada à míngua e ela começa a empenhar as próprias joias e pratos e talheres para poder comer durante esse tempo. E eu fico pensando, caramba, valeu a pena isso, assim, sabe? Eu fiquei me perguntando se realmente a rainha Catarina era essa pessoa. Quando o rei finalmente morre, o Harry cumpre a palavra dele de casar com a Catarina. A Catarina jura que o casamento não foi consumado e eles se casam e vivem durante todos esses anos. Ele se casa por quê? Porque ele é um rapaz vaidoso, egoísta, porque ele quer tomar o lugar do irmão mais velho, ele quer tomar a mulher do irmão, ele quer tomar o lugar dele em tudo, porque ele sempre se sentiu diminuído por ser segundo filho. Ele se apaixonou pela Catarina porque a Catarina era mais velha, bonita e ia ser a esposa do irmão. E aí, como o Arthur pede para ela mentir, dizer para todo mundo que ele foi impotente e que eles nunca consumaram o casamento, ela faz essa mentira, todo mundo concorda ali, as damas de companhia dela concordam com essa mentira e todo mundo conta essa mentira até que essa mentira se torna uma verdade. Mas eu fico pensando assim, caramba, mas antigamente não tinha aquela coisa da inspeção, sabe? Mas aí no final do livro, mais pra frente do livro, eu fui entender que na verdade o corpo de um rei e de uma rainha era sagrado, não poderiam ser tocados, então nem o médico poderia tocar. Então quando o médico entrava na sala, ele entrava, sentava e perguntava: rainha, tudo bem? Como você tem passado? Como o bebê tem passado? Você tem sentido chutar? Mas ele não pode nem examinar, não pode nem chegar perto, tocar na barriga dela, não pode tocar no corpo da rainha. Ela se valeu disso para poder dizer para todo mundo que ela era virgem e ela fez como Harry era virgem, né? Quando casou com ela fez aquela encenação dizendo que tinha perdido a virgindade e depois que ele dormiu, ela corta o pé e pinga uns sanguinhos ali na cama para poder dizer
que ela perdeu a virgindade, mostrar para todo mundo o lençol. Eu fico me perguntando se todo mundo, se o lençol vai ser mostrado no casamento dela com o Harry, né, que virou o Henrique VIII, quando virou o rei. Por que isso não aconteceu quando ela casou com o Arthur, sabe? Ninguém mostrou os lençóis, então, sabe, tem algumas coisas ficaram, alguns fios ficaram assim, sem nozinho no final, assim, algumas coisas ficaram sem eu fechar meu pensamento em relação a isso. Eu não sei se é a ficção em cima da história que ela fez no livro ou se é realmente a história. Ela vai, durante o livro todo, depois que ela casa com ele, ela vai administrando tudo, porque Henrique, ele é muito vaidoso, ele não quer saber, ele é preguiçoso, ele não quer escrever nem as próprias cartas. Ele não faz a menor noção de quanto custa para manter um castelo, ele deixa a administração toda na mão dela. Ela, quando ele sai para a batalha, ela é a rainha, ela é regente, ele deixa ela como regente. E mesmo quando ele está, ele só quer saber de farra, de mascarada, de lutar, né, e dançar e todas essas coisas, e quem cuida efetivamente do reino é ela. Com as perdas dos bebês, ela vai tornando o casamento dela muito frágil com o Henrique, porque ele não gosta de ser contrariado, ele não gosta que nada dê certo, ele se frustra muito quando alguma coisa dá errado na vida dele, porque ele não está acostumado que alguma coisa dê errado, né? Ele foi criado com todos os mimos da avó e da mãe, do pai. Ele foi criado como um segundo filho, não foi criado com toda aquela rigorosidade que o Arthur foi criado. Ele não foi posto para estudar, ele não foi posto para treinar. Então ele cresceu como uma criança mimada. Então, conforme eles foram perdendo os bebês, durante todas essas tentativas e falhas, assim, o casamento foi se enfraquecendo muito, e ele tinha uma amante cada vez que ela ia pro confinamento ter um neném. O livro, ele intercala entre a terceira e a primeira pessoa. A primeira pessoa sendo a Catarina, com pensamentos dela, com as orações dela, com coisas que ela pensa que não está falando para ninguém. E um narrador em terceira pessoa contando os fatos do que está acontecendo. E o livro termina exatamente nessa cena emblemática que eu contei para vocês, que é ela se ajoelhando na frente do Henrique VIII, dentro da capela, falando para todo mundo que o casamento dela com Arthur não tinha sido consumado e que por isso não tinha por que pedir anulação, porque eles eram legitimamente casados. Durante todo o casamento dela, essa mentira foi uma assombração, porque a cada momento em que ele fraquejava, alguma mulher dizia: não, que isso, não é possível que ela tenha ficado 5 meses casada com Arthur e nunca consumou o casamento. Ela consumou sim, mentiu pra você. Ele falava: é mesmo, ela mentiu pra mim. Aí ele ia lá e traía ela. Aí depois ela falava: você acha que eu fiz isso com você? Eu sempre fui verdadeira. Aí ele chorava e falava: me desculpa, meu amor, não deveria ter feito isso, nunca mais eu faço. E fica esse vai e vem durante todo o casamento deles. Foi um livro bom, muito bom, mas extremamente perturbador pra mim por todas essas coisas. Aí depois a Philippa Gregory vem me dizer que na verdade ela consumou, mentiu, manteve a mentira durante toda a vida, que ela era uma mulher gananciosa, ambiciosa, que só queria ser rainha da Inglaterra e que não aceitava menos do que isso, que o pai deles também se apaixonou por ela, ou seja, todos os Tudors se apaixonaram por ela. O Henrique, o Arthur e o Harry, que depois virou o Henrique VIII. Quer dizer, foi um livro muito bom, eu li em pouco tempo, em uma semana, e é um livro bem grande, mas foi um livro perturbador para mim. Então eu não vou dizer para você assim quantas estrelas eu sei dar para esse livro, quantas estrelas eu vou dar para esse livro, porque eu não sei responder, sabe? Bem, é isso. Se você já leu esse livro, por favor, troca aqui comigo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você é um estudante de história e sabe me dar resposta a essas perguntas, assim, eu fiquei com muita vontade de sentar e estudar muito a fundo, de pegar realmente esses livros aqui atrás da bibliografia que ela deixa e pesquisar e ler realmente história da Inglaterra, para poder tentar ver se eu descubro agora qual é a verdade, porque a série Tudors fala uma coisa, inclusive
corrobora com o meu pensamento de que a Rainha Catarina foi, sempre será imaculada e que só teve relações sexuais com o Henrique VIII durante toda a vida dela. Bem, é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, por favor, compartilhe com seus amigos que gostam de livros, que gostam de história, que gostam principalmente de história da Inglaterra, que gostam da dinastia Tudors. E até o próximo vídeo. Beijo!